Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre o sentido da vida. Nessa série de 3 aulas, eu vou falar sobre a transformação histórica da pergunta: qual é o sentido da vida? Falarei também sobre as filosofias existencialistas e, por último, como a filosofia pode te ajudar a encontrar um sentido em meio ao caos. Nesta segunda aula, eu vou falar especificamente sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre e de Albert Camus dentro de um contexto histórico mais específico para a gente atingir juntos o objetivo dessa aula. Eu dei o título para essa aula de Crise, Absurdo e Liberdade, o sentido da vida em tempos de incerteza. Na primeira aula, eu falei sobre o fato de que a pergunta específica sobre o sentido da vida, ela é feita no século XIX. Mas por que antes os filósofos não refletiam profundamente, diretamente sobre essa questão? Por diversos fatores. Um deles era que o mundo ele estava mais ordenado, mais organizado. O mundo estava com respostas mais claras e referenciais mais bem estabelecidos. Chegamos no século XX e o século XX é o século das incertezas. E para a gente começar nossa reflexão, eu trouxe aqui uma frase do filósofo britânico Bertrand Russell. Ele afirma: no século XX, os fundamentos do mundo sofreram contínuos abalos. E a coisa mais penosa dessa época é que só os tolos exibem convicções e certezas, enquanto que os que possuem imaginação e raciocínio vivem repletos de dúvidas e de indecisões. Essa frase ela é muito propícia para essa reflexão que nós estamos fazendo aqui hoje nessa segunda aula. O século XX ele foi marcado por eventos devastadores, como por exemplo as duas guerras mundiais, a Grande Depressão, o Holocausto, a Guerra Fria. Esses acontecimentos colocaram em xeque as narrativas de progresso e de racionalidade que foram herdadas lá do Iluminismo. Dentro da sociedade moderna, ali no século XVIII, onde a razão ocupava o lugar central, o homem era o centro de tudo, criou-se e consolidou-se a ideia de que a ciência nos conduziria à evolução e ao progresso. E aí, quando o homem chega no século XX e encontra esse mundo devastado por inúmeros acontecimentos trágicos, vem aí uma profunda crise de propósito, crise de sentido. Há um declínio das incertezas e também um forte abalo na cultura. Lembrando que filósofos como Nietzsche anteciparam essas reflexões, e eu falo sobre isso na aula 1. Em relação aos declínios das certezas, as estruturas tradicionais que ofereciam sentido e estabilidade, como por exemplo a religião, a ciência, a moralidade, a política, tudo isso passou a ser questionado, passou a ser relativizado. E em relação à cultura, nós temos novas formas de arte, como o modernismo e o avanço também de questões científicas, né? Tudo isso vai impactar a produção cultural. Então, todas essas mudanças no âmbito da cultura, no âmbito das instituições sociais, vão desafiar a sociedade, vão exigir novas convenções sociais, novas verdades e, a partir daí, um novo entendimento dessa realidade que está posta. Então, em relação à crise, a crítica a essas certezas que até então eram inabaláveis, eu quero destacar alguns pontos com vocês. A frase que eu trouxe aqui do Bertrand Russell sugere que as convicções absolutas em um mundo fragmentado, elas são insensíveis com as complexidades e também a incerteza da realidade. Por isso, em contextos como esses, e ideais totalitários, ideologias totalitárias como o fascismo e o comunismo vão ganhar muita força, porque vão apresentar aquilo que a humanidade mais anseia, embora às vezes ela nem perceba que deseja tanto, que são verdades, soluções prontas e acabadas, então convicções rígidas que vão desconsiderar particularidades, a pluralidade da própria vida. Então, em contextos de crise, pessoas que apresentam soluções prontas e acabadas, verdades estabelecidas e um projeto de sociedade pronto, elas tendem a ganhar força e destaque. O tolo aqui representa aquele indivíduo, né, que simplifica a realidade.
e que se agarra a verdades absolutas e que vai ignorar os abalos e as contradições que são cada vez mais evidentes no mundo. Já aquele que reflete, lembrando que eu estou ainda tomando como referência a frase do início da nossa aula, aquele que reflete de maneira profunda, vai perceber as ambiguidades da existência e a ausência também de respostas fáceis, de ideais simplificadores da realidade. Isso pode levar a uma dúvida constante e também a hesitação diante de um mundo que está totalmente sem garantias. E é nesse campo da reflexão, do questionamento, do reconhecimento dessas ambiguidades e da ausência de um propósito claro e previamente definido que emerge a filosofia existencialista. Porque não tem como nós falarmos de reflexão e questionamento profundo de quem nós somos e da realidade se a gente não fala de filosofia, se a gente não relaciona. É impossível a gente não relacionar com filosofia. Então, o século XX é o século das incertezas. Inicia-se aí a era das incertezas. Lembrando que o século XIX ele foi um período marcado por grandes convicções. Existiam filósofos que estavam confiantes no poder ainda transformador da razão. Os cientistas estavam ainda entusiasmados com o progresso tecnológico e acreditavam que a ciência poderia levar o homem para o progresso. Já os capitalistas estavam radiantes com as vantagens da expansão industrial. Os românticos continuavam vibrando com a valorização da pátria e também dos sentimentos nacionalistas. Já os socialistas estavam ali pregando de maneira forte e muito veemente a construção do socialismo. Poucas dessas convicções elas vão permanecer intactas ali no século XX. E esse é justamente o abalo dessas certezas que fazem com que o século XX dê início a essa era das incertezas. Além disso, nós temos eventos trágicos, como eu já citei, né? As duas grandes guerras vão derramar sangue numa escala jamais vista na história. A Revolução Russa vai impulsionar a ascensão do socialismo em várias localidades do mundo. E também nós vamos ter a explosão da barbárie nazista, que vai aterrorizar toda a humanidade. Obviamente, nós teremos também avanços, sobretudo no campo tecnológico, e também com o desenvolvimento de novas tecnologias da comunicação, desenvolvimento da internet, surgimento do computador, a popularização do celular, enfim, uma série de avanços tecnológicos que vai trazer essa característica ambígua para esse século, para esse tempo, né? Então, nesse cenário, onde o homem se vê totalmente desprovido de referenciais, onde ele vê a erosão de instituições sociais e das metanarrativas que traziam sentido à sua existência, que surge o existencialismo. O existencialismo, esse termo, ele serve para designar um conjunto de reflexões e tendências filosóficas que, embora cada uma com a sua particularidade, vai trazer uma reflexão que toma como ponto de partida a existência humana. A existência humana é o objeto fundamental das reflexões filosóficas. Lembrando que o existencialismo não começa especificamente no século XX. É claro que de maneira mais sistematizada ele vai se desenvolver a partir de pensadores como Sartre. No entanto, no século XIX nós tínhamos autores como Schopenhauer e Nietzsche que trouxeram contribuições e reflexões que vão influenciar esses filósofos existencialistas de agora. Então, quais são as três características fundamentais do existencialismo? O ser humano, ele é entendido agora como um ser inacabado, uma realidade imperfeita, que está aberto a inúmeras possibilidades e que foi lançado no mundo sem propósito e sem sentido e que vive em constante ameaça, né? A outra característica importante é a liberdade humana. Ela agora não é vista como algo pleno, pronto. No entanto, ela está condicionada a uma série de circunstâncias históricas, mas a liberdade é um elemento que marca as reflexões existencialistas, porque agora entende-se que um dos elementos mais fundamentais da nossa existência é a liberdade, porque ao contrário dos demais animais que têm uma identidade, uma essência determinada pela biologia, nós podemos construir nós mesmos a partir das escolhas e também dos referenciais, dos critérios existenciais que vamos adotar para a nossa vida. E depois nós temos a vida humana, entendida aqui não como um caminho seguro em direção ao progresso, mas
como uma experiência muito singular, muito particular, que tem que ser entendida numa perspectiva mais ampla e crítica possível, ok? Então, a noção de progresso, as metanarrativas, os referenciais identitários, as instituições sociais, todo aquele conjunto de estruturas que davam sentido e respostas prontas para o homem, tudo isso se perdeu. E é nesse mundo sem referencial, sem valores previamente estabelecidos, sem referenciais claros, que essas reflexões filosóficas elas vão ganhar muito peso. Aí dão um destaque para o pensamento de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre afirma que a liberdade ela se manifesta também como um fardo. O homem está condenado a ser livre e eu não posso abrir mão disso, porque durante toda a minha vida eu estarei realizando escolhas e a partir dessas escolhas eu vou arcando com as consequências dessas escolhas e também construindo a mim mesmo. Sartre define o homem como esse ser que é um projeto inacabado, que está sempre entre aquilo que ele não foi e que ele espera ser. A liberdade em Sartre, ela traz angústia, porque é um grande fardo você parar, refletir e entender que você é o responsável pela construção de sua própria essência, que não existe nenhum projeto existencial que você tem que concretizar, que foi construído antes de você vir ao mundo. A angústia existencial, para Sartre, né, ele explora bem essa angústia aí no livro, um ótimo livro, inclusive eu recomendo para você, que é Náusea, né? É a consciência de que a escolha vai moldar a nossa vida. Isso, aí, quando você para e pensa que suas escolhas estão moldando quem você é e toda a sua vida, isso traz uma angústia profunda. Não há garantias, não existe um caminho certo, não existe um plano que vai ser feito especificamente para você e você vai seguir e vai alcançar os seus objetivos com muito êxito e muito sucesso. Não é? A angústia de ter que tomar decisões morais todos os dias te faz refletir constantemente sobre quais valores você vai estruturar a sua vida. E outro ponto importante, a ação como criação de sentido. Sartre ele vai rejeitar todo tipo de determinismo e vai afirmar que mesmo em um mundo incerto, temos o poder e também o dever de criar sentido através das nossas ações. Viver é isso, viver é se equilibrar entre as escolhas e a consequência dessas escolhas. Já outro filósofo que eu gosto muito é o Albert Camus. Albert Camus ele desenvolve uma perspectiva filosófica que é conhecida, né, chamada de absurdismo filosófico. O que é o absurdo? É justamente o fato de que você se depara com um mundo totalmente desprovido de propósito e de sentido. E essa tensão que marca aí, né, entre o desejo do ser humano por significado e um universo que não oferece respostas, que surge esse absurdo, né? Então ele traz uma metáfora muito legal, que é o mito de Sísifo, que o Sísifo é o personagem da mitologia que foi condenado a empurrar uma pedra eternamente ao cume de uma montanha. Chegando lá no cume, a pedra ia rolar novamente, ele iria fazer isso novamente. Então esse símbolo de luta, de persistência e de falta de propósito é uma metáfora do que é a existência humana. Todos nós estamos imersos em rotinas repetitivas, desprovidas de um sentido, e quando a gente olha de maneira absoluta, nada tem um propósito, a não ser aquele que você mesmo criou, que você mesmo estabeleceu. E nesse sentido, ele afirma que a resposta é justamente a revolta. O Camus, rejeitar o niilismo, ou seja, essa desistência de sentido total, e também vai rejeitar essa esperança no transcendente, ou seja, vou buscar sentido em outra realidade. Para ele, a solução é abraçar o absurdo e viver de maneira plena, mesmo que não tenhamos respostas definitivas, mesmo que a gente não encontre um propósito claramente definido e elaborado especialmente para nós, né? Devemos, portanto, imaginar Sísifo feliz, a revolta contra o absurdo que vai dar sentido à própria vida. Então, se você se vê nesse contexto em que você não encontra propósito, sentido e está
diante desse absurdo, entenda que você pode usar a liberdade para atribuir sentido daquilo que você faz. E aí, eu quero citar aqui 4 pontos conclusivos para a gente fechar essa aula. Primeiro ponto, a liberdade, ela é o fundamento do sentido da vida. Para Sartre, o ser humano é radicalmente livre e ele é responsável por construir sentido à sua vida. Não há uma essência pré-definida ou um propósito que foi imposto externamente. A existência, ela precede a essência. Primeiro eu nasço e depois eu vou me construindo. E o sentido é criado a partir de suas escolhas individuais. Segundo ponto, o absurdo e a ausência de sentido pré-determinado, né? Camus destaca que o universo não oferece respostas ou significado intrínseco à existência humana. Esse confronto entre o desejo do ser humano por respostas e a indiferença do mundo, que é o absurdo. O desafio nosso enquanto ser humano é viver de maneira plena, mesmo sem respostas diante desse universo. Outro ponto, terceiro ponto, a responsabilidade como caminho para uma vida autêntica. A liberdade para Jean-Paul Sartre implica uma responsabilidade total pelas nossas ações e pelos nossos valores. Então, viver de maneira autêntica significa reconhecer essa liberdade, agir de acordo com as escolhas conscientes que fazemos, ao invés de buscar justificativas externas ou fugir dessa responsabilidade e assim fazermos o que ele chama de má fé, né? Outro ponto para a gente fechar, o último ponto, conclusivo aí, o quarto ponto, a revolta como resposta ao absurdo. Camus propõe que a revolta é a melhor resposta para essa falta de sentido. Em vez de nos sucumbirmos ao niilismo, né? Desapegar da vida e ficar aí reclamando o tempo inteiro que a vida não tem sentido, ou buscar ilusões transcendentais, nós devemos abraçar a vida como ela é, valorizar cada experiência e criar significados reais, relevantes para cada momento que experimentamos. Então, mesmo diante do absurdo da vida, você tem liberdade para atribuir sentido àquilo que objetivamente não tem propósito nenhum. Cabe a você fazer essa escolha. E eu quero agora te convidar para a nossa terceira aula, que vai estar disponível amanhã aqui no YouTube, onde eu vou te mostrar como a filosofia pode te ajudar nessa reflexão sobre sentido e propósito no mundo caótico que estamos inseridos. Muito obrigado e até a próxima.